mais uma vez, completando um ano. Estive aqui no culto de inauguração, estou aqui no culto de um ano também. Enquanto eu posso, eu venho ajudar aqui na congregação, tocando. Nem sempre isso é possível. Vamos ficar de pé, vamos cantar o hino 410 do cantor cristão, Dia Festivo. As músicas se encontram no Salmo 67, é uma cantada que aprendemos ano passado. E se vocês quiserem ver a letra dessa música, é muito simples, basta se abrir as suas Bíblias no Salmo 67, nós vamos cantar na ordem, exceto a parte onde diz para que se conheça na terra, o teu caminho, a tua salvação, que essa é outra música que exige um pouquinho mais de pessoas para que a gente possa... Seja
cantar um dos primeiros códigos que aprendemos aqui. Vamos cantar Nosso Deus Soberano. Grãos de areia pode numerar.
Vamos abrir nossas Bíblias para um livro pequeno. Na verdade, não é um livro, mas é apenas uma carta. E também não é uma carta tão grande. É apenas um lembretezinho, um recado, mas está classificado como uma carta no Novo Testamento. Uma carta pequena, apenas uma página, e nós podemos ler de uma vez só. Um único livro na Bíblia, e esse livro ou essa carta é a carta de Paulo a Filemon. Os irmãos podem abrir aí a carta de Paulo a Filemon. Como é uma carta que está no meio de tantos livros ou de tantas cartas maiores, talvez alguns não saibam aí exatamente a ordem, mas Filemon fica logo depois de Tito e exatamente antes de Romanos, de Hebreus. Exatamente aí o livro anterior ao livro de Hebreus. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Filemon é o autor, é o destinatário principal, mas nós temos outros destinatários aí e nós vamos ver, mas normalmente como essa epístola ou essa carta leva o nome de Filemon, então nós dizemos carta de Paulo a Filemon. Diz assim, a partir do versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus e de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente de teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois quero que, por vossas orações, vos sereis restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por esta tarde e mais uma oportunidade que temos de ouvir, de ler e de meditar na Tua palavra.
Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, pedindo que o Senhor ilumine a minha mente, a minha boca, na hora de falar aos irmãos, e que o Senhor ilumine também os seus ouvidos para entender a mensagem do Senhor. Te oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Hoje nós estamos alegres porque daqui a 2 dias, oficialmente, dia 14 de junho, nós comemoramos 1 ano que nos reunimos aqui na casa do pastor Bruce regularmente, todos os domingos, às 4 da tarde. Algumas pessoas da comunidade estiveram presentes aqui, outros irmãos que aqui estão, no meu caso, e também Paulinho já manifestou, eu não lembro todos, mas nós temos fotos e alguns irmãos que participaram do primeiro estão aqui também agora. Nós ficamos alegres. Hoje é um dia festivo para essa congregação. E, obviamente, nós escolhemos essa carta do apóstolo Paulo pequena, um pequeno lembrete, uma pequena mensagem do apóstolo Paulo a um homem chamado Filemon, especificamente porque essa carta fala de uma situação que, naquela época, era uma situação bem difícil para os cristãos, era a questão da escravidão. Obviamente, quando nós, brasileiros, nós estamos falando de escravidão, a gente vem logo na mente a ideia do Brasil colônia, né? A ideia do Brasil em que os escravos vinham da África, eram vendidos para o nosso país ou para os ricos do nosso país e eles eram escravizados, eles eram postos para trabalhar em serviços forçados. Pois bem, se você estudar um pouquinho a história da escravidão no mundo, a escravidão não é como nós a conhecemos apenas. Não é apenas aquela escravidão do Brasil colonial, do Brasil escravista, né? Escravatista, né? Essa é a palavra correta. Então, não é apenas esse Brasil, não é apenas essa história da escravidão. Muitos escravos, na época bíblica, eram tratados bem. Muitos escravos tinham um bom tratamento. Eles eram, obviamente, pela cultura, naquela época, eles tinham, muitas vezes eram maltratados, mas o apóstolo Paulo, ele disse como deveriam os senhores tratar os seus escravos, mesmo que os escravos estivessem ali, não fossem cristãos, mas se o Senhor era um cristão, ele deveria tratar bem os seus escravos. Pois bem, eu não quero tratar dessa parte hoje. Nós não vamos tratar especificamente sobre o escravo Onésimo, que é um dos objetivos ao Paulo escrevendo essa carta a Filemon. Mas eu quero basicamente ficar no versículo 1 ao verso 7 e mostrar para os irmãos aqui algumas características boas ou algumas virtudes que nós podemos perceber na vida deste homem Filemon. Primeiro, Paulo vai escrever, e alguns dizem, os estudiosos, e também podemos deduzir pela maneira como ele escreve as outras cartas, a primeira frase que diz aí o autor, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Essa expressão prisioneiro, a gente entende que Paulo estava preso no instante ou no momento em que ele estava escrevendo essa carta. Não somente essa carta, mas também as cartas de Filipenses, as cartas de Efésios, de Colossenses e essa carta aqui. Ele, então, usa a expressão prisioneiro de Cristo Jesus. É provável que ele esteja preso na cidade de Roma e o ano seria mais ou menos o ano 60, quando ele escreve essa carta. Ele é prisioneiro, ele está preso, ele fala várias vezes sobre a ideia dele estar preso, porque ele diz que ele é prisioneiro de Cristo no versículo 1, no versículo 9, prisioneiro de Cristo, e no versículo 13 ele fala das algemas por causa do Evangelho. Então é provável que Paulo está preso por conta de ser um pregador do Evangelho. Os irmãos lembram que o livro de Atos vai mostrar Paulo preso. O final do livro de Atos, nós vamos chegar lá, nós estamos estudando esse livro na nossa igreja, e ele está preso por conta de pregar o Evangelho, por conta de estar levando a mensagem de Cristo. Então ele está preso, e ele então tem uma situação que ele precisa resolver. Esse Onésimo, ele causou algum mal ao seu senhor, Filemon.
E ele então foge da cidade ou do local onde ele morava, e aqui provavelmente é a cidade de Colossos, porque diz que Filemon reunia os irmãos daquela cidade, ou os irmãos se reuniam na sua casa. Se vocês quiserem conferir melhor, vocês podem depois pesquisar Colossenses capítulo 4, verso 8 ao verso 9. E esse Filemon reunia esses irmãos na sua casa. E ele tinha um escravo, ele tinha um servo, que era Onésimo. Onésimo foge para Roma, e lá em Roma ele vai encontrar-se com quem? Com o apóstolo Paulo. E encontrando-se com o apóstolo Paulo, Paulo, que não perde a oportunidade de pregar o evangelho, prega o evangelho para Onésimo. Onésimo crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. E agora Paulo precisa, ele discipula, ensina Onésimo e pede para Onésimo voltar para a casa do seu senhor Filemon. E aí ele Paulo manda Onésimo de volta para a casa de Filemon. Aí ele, escrevendo a Filemon, ele diz, estão comigo, em outras palavras, ele diz, e o irmão Timóteo ao amado Filemon. Começamos aqui. Paulo então chama aquele irmão Filemon de amado. Mas por que Paulo tem tanto amor por este homem? Qual a razão de Paulo amar Filemon? Por que Paulo então destaca tantas características desse homem? Primeiro, diz aí no versículo 1. Amado Filemon, também nosso colaborador. Ele era um colaborador no evangelho. Ele era um colaborador na causa de Cristo. Ele colaborava, ele ajudava naquilo que Paulo precisava. Mais na frente, Paulo diz que gostaria, né, aqui nos versículos... versículo 13, ele diz assim, eu queria, Paulo falando de Onésimo, ele diz, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar, no lugar de Filemon, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Então Paulo sabia que, se preciso fosse, ele poderia utilizar Onésimo, que era o escravo de Filemon, lá em Roma, para ajudá-lo na divulgação do evangelho. Entenda que Paulo não estava preso como a gente entende prisão também aqui. As nossas prisões aqui, a gente pensa, Paulo estava preso e tinha vários outros assassinos. Não, ele estava dentro de uma casa alugada, e dentro daquela casa ele poderia receber pessoas e ele poderia pregar o evangelho para outras pessoas. Era uma prisão domiciliar. Ele estava em Roma, numa casa alugada. Se você quiser conferir, você pode ir lá em Atos, no capítulo 28, você vai ver isso. Então, Paulo estava numa casa, poderia receber pessoas, poderia escrever. As cartas que ele escreveu a partir da prisão eram cartas que ele escreveu nesta casa. E ele, então, fala de Filemon como sendo um homem colaborador do evangelho. Ele é alguém que ajuda, que está disposto a servir. E uma pergunta para os irmãos na congregação. Estamos dispostos a servir nesta congregação? Nós estamos aqui há pelo menos um ano. Nós temos irmãos, amados, queridos, colaboradores, que já estão aqui conosco também desde quando começamos esse trabalho. Mas a pergunta é, assim como Filemon, estamos dispostos a sermos classificados como colaboradores do evangelho? Colaboradores da causa de Cristo? Filemon era um. Eu quero ser um colaborador. Você quer ser um colaborador da causa de Cristo? E você pode colaborar de várias maneiras. Em primeiro lugar, e importante forma de colaborar, é orando por esse trabalho. É pedindo a Deus que abra-nos as portas. Eu estava conversando outro dia com o pastor Bruce, volta e meia nós sentamos e oramos e planejamos algumas formas de alcançarmos mais pessoas para pregar o evangelho, para ensinar a palavra de Deus. E a gente estava, pastor, a gente precisa orar cada vez mais para que pessoas possam abrir sua casa, abrir o seu coração para ouvir a palavra. Sempre oramos por isso, não é, pastor? Então, colabore conosco nesta congregação, orando por ela. Ore por esses irmãos. Ore por quem está aqui na linha de frente, levando o evangelho. Outros irmãos estão ajudando, mas basicamente essa família, mais a nossa família, está aqui
morando aqui com os irmãos. Os outros irmãos têm colaborado, orando, estando presente. É outra forma de você colaborar. Esteja aqui nos cultos. Como o pastor Adil tem falado, se você puder pelo menos uma vez por mês estar aqui presente, é bom. Porque, de repente, a sua presença, chega um visitante, você pode receber, você pode conversar, você pode também ter a oportunidade de pregar a Bíblia. E também a presença dos irmãos aqui vai ser uma forma de colaborar com esse trabalho. E terceiro é, pregue o Evangelho. Se você conhece alguém aqui nessa comunidade, pregue o Evangelho para essas pessoas. E mesmo que você não conheça nessa comunidade, aqui em Itapuã, pregue o Evangelho aonde quer que você esteja. Porque o Evangelho não está preso. Paulo vai dizer, em outro momento, que a palavra de Deus não está algemada como ele estava. E aqui ele está falando de algema, mas o apóstolo Paulo não estava lá amarrado não, irmãos. Ele estava amarrado porque ele não podia sair da casa. Ele estava algemado porque ele não podia sair daquela casa, mas ele estava dentro de uma casa alugada. A ideia de algema aqui é que ele estava limitado a só aquele local. E nós não estamos algemados. A palavra de Deus não está algemada. Nós temos formas de evangelizar diversas. WhatsApp, Facebook, agora pela internet, o YouTube e pessoalmente também. O evangelismo pessoal, nós entendemos que é o evangelismo eficiente. Então ajude e seja um colaborador desta congregação, dessas formas e outras formas mais. Alguns têm servido ao Senhor aqui tocando, o exemplo do irmão, tocando, estando cuidando do data show, cuidando das crianças. Continuando, Paulo escreve não só a Filemon, aí ele vai citar no versículo 2, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Áfia e Arquipo, segundo dizem alguns estudiosos e pela naturalidade aqui dos versículos, Áfia seria a esposa de Filemon e Arquipo seria o filho, e ele também seria uma espécie de líder naquela igreja. Seria como se fosse o pastor daquela igreja que se reunia na casa de Filemon ou na cidade de Colossos. Você pode ver também em Colossenses capítulo 4, verso 10, vai também citar esse irmão. 10, verso 11, você vai ver a citação desse irmão também, o Arquipo. Nosso companheiro de lutas. O que é um companheiro? É alguém que está ao lado. É alguém que está lutando com você por uma causa comum. Nós precisamos de companheiros aqui na nossa congregação. Nós precisamos de pessoas que estejam do nosso lado, nos ajudando a pregar o evangelho para outras pessoas. A igreja funciona como equipe. Precisamos do pastor, precisamos do diácono, precisamos dos irmãos. Nós precisamos de uma igreja que esteja funcionando. E a congregação não é diferente. Nós amamos os irmãos aqui. Tem pessoas aqui que são bênçãos na nossa vida, né? A respeito aqui da irmã Clelma, que sempre arruma casas para a gente fazer cultos e tudo. E outras pessoas mais que não estou vendo aqui outros, mas algumas pessoas da comunidade têm arrumado casas para a gente pregar. Pessoas que têm ajudado, levado-nos para orar, para ensinar a palavra de Deus nas casas. E isso é companheirismo de luta. Nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, ajudando na pregação do Evangelho. E Arquipo, aqui, é um companheiro de luta de Paulo. Ele estava pregando, ele estava ajudando e ele estava também ensinando naquele grupo de irmãos. E por fim, aí, o quarto destinatário, né? Primeiro Filemon, principal, Áfia, Arquipo e a igreja que está em tua casa. Esse irmão abriu a porta da sua casa para receber a igreja, para receber o grupo de pessoas ali, para semana após semana. Eu não sei se lá, na época deles, eles faziam uma vez por semana, acho difícil, talvez fizesse mais do que uma vez por semana cultos naquela casa. Mas a Bíblia também não diz quantas vezes ele fazia culto, mas pelo menos uma vez por semana deveriam se reunir. E ele abriu a sua casa para receber pessoas, para ensinar a palavra de Deus. Aqui nós temos o exemplo de um irmão
pastor Bruce, a irmã Eliana, sua família abriu a sua casa para receber a igreja ou o grupo de pessoas dessa comunidade. Essa casa, você que está me ouvindo lá fora, e eu sei que alguns estão me ouvindo, essa casa está aberta para ensinar, para instruir, para mostrar as escrituras sagradas para você. Há exatamente um ano, você tem uma casa aqui na Travessa da Mangueira, na Rua da Mangueira, número 32A, primeiro andar. Você que está me ouvindo daí de fora, essa casa está aqui há mais de um ano. Estamos aqui desde o dia 14 de janeiro do ano passado. Mas nos reunindo para pregar a palavra, nos reunindo como igreja, estamos aqui há um ano. E você pode tocar nessa campainha a hora que você quiser. A casa não é minha. Você pode tocar na hora que você quiser para ouvir a palavra. Aproveite esse momento. A Bíblia diz, e aqui eu quero ler, Isaías 55, verso 6, diz assim: essa palavra é para você que está ouvindo de longe, que está querendo saber por que é que esse povo se reúne todo dia, todo domingo, e você talvez não tenha tido coragem de vir aqui ainda para ouvir um culto. Isaías 55, 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Você deveria buscar o Senhor agora, hoje, enquanto ele pode ser achado. Haverá um dia que o Senhor não será mais achado por você. Você não estará mais aqui, ou nós não estaremos mais aqui. E como você vai ouvir a palavra de Deus? Aproveite para buscar o Senhor enquanto você pode achar. Continuando, o apóstolo Paulo escrevendo a Filemon, ele deseja a graça e a paz a eles. Essa graça e essa paz que vem através de nosso Deus e Pai, o nosso Deus que é o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça é o meio pelo qual Deus nos dá a salvação. A graça é o favor de Deus imerecido. Todos nós somos salvos ou recebemos a palavra de Deus através da graça. Dessa bondade de Deus que nós não merecemos, mas Deus dá. Deus é gracioso. Deus é bondoso. E Paulo deseja àquele irmão a graça de Deus, meu irmão. Que a graça do Senhor esteja com você, Paulo está dizendo a Filemon. E eu digo para vocês que estão me ouvindo, que a graça de Deus esteja com vocês, e que você que está me ouvindo de longe, e que não chegou aqui ainda, nessa casa, essa casa está aberta para a palavra de Deus, essa casa está aberta para ensinar a palavra do Senhor a você. Eu espero que a graça de Deus te alcance. Mas Paulo não deseja apenas a graça a Filemon, mas também a paz. A paz é o resultado da graça de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Quem é assistido pela graça, quem recebe a graça de Deus, quem recebe a palavra de Deus, quem recebe a verdade de Deus na sua vida, aceita essa verdade, internaliza essa verdade no seu coração, essa pessoa tem paz. Se ela recebe graça, se ela recebe a palavra, se ela recebe a verdade de Deus na sua vida, ela tem paz. A Bíblia diz que nós temos paz através da oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. A Bíblia diz que nós temos paz quando nós cremos e quando nós confiamos em Jesus. Ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dar. Se você quer ter paz, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você precisa receber a palavra de Deus na sua vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus liberta o homem dos seus maus caminhos. Paulo deseja graça e paz àquele irmão.
E ele diz, eu dou graças, eu sou agradecido ao meu Deus, versículo 4. E ele diz, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo orava por aqueles irmãos. Paulo orava por aquela casa. Paulo orava por aquele servo, Filemon, Áfia, Arquipo e os irmãos que estavam ali reunidos. Paulo estava na prisão, mas Paulo não estava preso em suas orações, na sua leitura e no meditar da palavra de Deus. Você pode estar preso hoje, mas não é numa cadeia, não é numa prisão. Talvez a prisão que você esteja seja do pecado. O pecado não permita que você se liberte e seja como o apóstolo Paulo, mesmo preso, mesmo literalmente preso, ele estava livre em Cristo. Ele podia orar por aqueles irmãos, ele podia dar graças a Deus pela vida daqueles irmãos, especificamente do irmão Filemon. Paulo diz, versículo 5, estou ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Paulo estava informado do que acontecia naquela cidade, do que acontecia naquela casa. Aquela casa era um local de adoração, era um local onde as pessoas eram exortadas, era um local onde as pessoas eram animadas, era um local onde as pessoas podiam encontrar ali um refúgio da palavra de Deus. Paulo diz, no versículo 7, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. A vida de Filemon estava animando a vida dos irmãos que se reuniam em sua casa. Permita que a nossa vida, permita que a minha vida anime a sua. Se você está longe aí e está me ouvindo, vem aqui durante a semana, hoje ainda, e ouça a palavra de Deus. A Bíblia tem resposta para todos os nossos grandes dilemas. Nós amamos a Deus e nós queremos que você também ame a Deus, como a palavra ensina. A casa de Filemon era uma casa onde as pessoas se reuniam para ser reanimadas. Com certeza, Filemon não iria passar a mão na cabeça das pessoas com pecado. Mas ele iria ensinar a maneira correta que as pessoas deveriam se comportar. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo atesta que ele reanimava, que ele estava reanimando os irmãos. Versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo Jesus. Qual é o bem que há em nós? Que bem é esse que o crente carrega, que pode ajudar alguém? Que bem é esse em Cristo, não é nosso, mas o bem que temos em Cristo que pode animar alguém? Nós vamos ver na próxima semana, espero concluir, o que foi que aconteceu na vida de Onésimo, aquele escravo fujão, que antes fugia de Filemon e agora corre ou foge para Filemon. Ele fugia de Filemon e agora ele corre e foge para junto de Filemon, porque há uma restauração. O bem do Evangelho restaura a pessoa. O bem do Evangelho restaura os relacionamentos. O bem do Evangelho, esse bem é o Evangelho. Esse bem em Cristo é o Evangelho que transforma o coração do homem. Nós vamos ver no restante da carta, na próxima semana, Deus permitindo. E ele reconcilia pessoas. Filemon e Onésimo se reconciliaram, certamente. O apóstolo Paulo tem certeza de que isso vai acontecer. Nós vamos ver na próxima semana um pouco mais dessa história pequena, simples, mas muito importante para mostrar o poder que a palavra de Deus tem sobre a vida das pessoas. Quero apenas deixar aqui um resumo do que falamos. Paulo
incentiva, ou Paulo ressalta as qualificações de Filemon como colaborador e fala também de Arquipo como um companheiro de lutas. Filemon era um homem que abria as portas da sua casa para pregar a palavra de Deus, para ensinar as pessoas sobre Deus. Paulo deseja a Filemon que a graça e a paz de Deus esteja com ele. Paulo ora por aquele irmão e por aquela igreja. E Paulo está consciente de como ele tem procedido, animado pessoas. A igreja aqui em Itapuã, oro a Deus e trabalho para que essa igreja seja um local de consolo e de animação aos outros. Nunca, nunca, nunca passando a mão na cabeça do pecado, mas instruindo biblicamente como as pessoas devem viver para agradar a Deus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela carta de Paulo a Filemon. Como o Senhor é soberano em todas as coisas. Essa história que nós lemos, essa carta que nós estudamos hoje à tarde, está recheada de virtudes de alguém, não porque a pessoa queria ser virtuosa, mas porque ela foi alcançada através do Evangelho de Cristo Jesus. E nós oramos para que os nossos vizinhos possam chegar nesta casa, que está aberta, para ensinar e instruir as pessoas na palavra da verdade. Oramos agradecidos pela vida do pastor Bruce, da sua família, que eles continuem a ensinar-nos a palavra de Deus. Que eu seja, Senhor Deus, juntamente com a minha família também, um canal do Senhor para animar e para restaurar vidas que estão quebradas, vidas que estão sem esperança, vidas que estão sem Deus. Nós oramos para que nós sejamos estes servos do Senhor, escravos do Senhor. Te oramos agradecido por cada irmão que tem colaborado com esta obra aqui. Esta obra não é minha, muito menos do pastor Bruce. Esta obra é do Senhor. E nós oramos por esta congregação e agradecemos por cada vida aqui presente. Te oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Seria interessante cada um ficar em pé, que estava aqui um ano atrás. Quem são os que estavam aqui um ano atrás? Você fica em pé. Hã? No primeiro culto que nós fizemos aqui? Pois bem. Israel, vocês estavam aqui no primeiro? Não? Bom. Pois bem, obrigado. Estava pensando, podem se sentar. Eu estava pensando que seria interessante a gente cantar aquele coro para concluir, que o irmão Adriano, que estava aqui no começo, poderoso és, se você acha aí, Marcos, para a gente cantar. Mas antes de cantar o último hino, antes de cantarmos o último hino, uma coisa que eu gostaria de dizer, especialmente para vocês que fazem parte aqui do grupo. Uma das coisas que muitas vezes pessoas pensam ao ver eu, a minha esposa, Mercê, bem, vocês vivem assim porque vocês vêm de outra cultura, a cultura americana. E eu quero afirmar para vocês que sim,
existem diferenças entre cultura americana e brasileira. Porém, a verdade é que a Bíblia é e ensina uma cultura. A Bíblia ensina como nós devemos nos relacionar, marido, esposa, pais e filhos. A Bíblia ensina muito sobre finanças. Este livro é o livro de Deus e ela nos ensina como nós devemos nos relacionar uns com os outros, com os nossos vizinhos, até com os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam por causa do Evangelho. E então, nós desejamos que vocês compreendam que, como Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O nosso desejo sempre tem sido de oferecer para vocês um exemplo a imitar. Paulo disse: sede meus imitadores, vivam como eu vivo. Mas ele diz isto não porque seja orgulhoso, ele diz: como também eu sou de Cristo. À medida que nós estejamos imitando a Cristo, é importante que vocês vejam nas nossas vidas como Cristo viveu. Isto tem sido o nosso desejo. Cristo andou ensinando a verdade. Ele não chegou para simplesmente agradar os sentimentos de pessoas. Ele veio para viver a verdade e proclamar a verdade. E nós estamos aqui em Itapuã a este fim. Como o pastor Marcos falou, nós estamos aqui disponíveis para vocês que estão aqui nos visitando hoje, como também para os demais vizinhos. Nós já fazemos vários estudos bíblicos cada semana e temos também tempo disponível para fazer ainda mais. Então o nosso desejo é assim viver para agradar e servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Foi nosso prazer, nossa alegria que todos vocês chegaram aqui hoje à tarde. Então nós vamos cantar este hino que o Adriano, que passou 7 semanas aqui, se não me falha a memória, ele escreveu isto, especialmente baseado nos primeiros capítulos de Gênesis, onde estávamos estudando na época, e graças a Deus pelo talento dele. Vamos ouvir uma palavra aqui do irmão Gerlão. Amém. Irmãos, hoje nós recebemos um áudio do nosso irmão Adriano. E, desculpa, pastor. Vai ficar aqui, pastor? Vai ficar aqui. Né? E olha só, ele mandou um áudio para a congregação, né? Ele não pode estar aqui pessoalmente, né? Então isso não estava nada programado, estava? Não sei. O pastor não sabia, né? Não tinha nada programado, mas olha só. O que vocês vão ouvir lá fora, acho que dá para virar um pouquinho a caixa mais para cá, né? Não sei. O pessoal aqui acho que não vai ver, não vai ouvir. Se vocês não estiverem ouvindo aí, vocês falam, a gente vira um pouquinho a caixa para cá. E como ele marcou, né, com essa música, ele mandou hoje esse áudio, tocando lá. A gente vai ouvir o Adriano aqui, né, pastor? E, claro, vocês vão estar vendo algumas fotos, não está em ordem né, cronológica, claro, mas vai estar vendo algum, né? É uma surpresinha que ele quis fazer, só que ele mandou o áudio hoje, né? Então, a gente está tentando fazer isso algo diferente. Vamos cantar a música que o pastor pediu, né? A gente ia deixar para o final, sabe? Mas ele já pediu, então vamos botar agora, né? Amém? Glória a Deus.
fim. Um homem pode sentir, se reconhece seu pecado, por Cristo é transformado. Santo, poderoso és, Criador do universo, soberano Deus. Santo, poderoso és, Criador do universo, soberano Deus. ficar em pé, orar. E logo antes de orar, só deixa eu dizer que a letra deste hino é muito bíblico. Não é um hino qualquer, escrito com palavras que não edificam, que muito se repete e não tem sentido, não é orientado ao homem. É um hino que exalta a Deus na sua soberania sobre a criação e na salvação. Obrigado, Senhor, por esta tarde, onde nós temos nos reunido aqui para honrar, glorificar e exaltar o Teu santo nome.
Obrigado por um ano que nós reunimos aqui para proclamarmos a glória do Senhor Jesus Cristo. Durante esse tempo, Senhor, nós temos estudado o livro de Gênesis, do começo ao fim. Ó Pai, nós temos visto assim, Tu como Criador, o homem como pecador, e o Senhor um Deus que busca o homem para regenerá-lo, para salvá-lo da desgraça do seu pecado, chamando a nova vida em Jesus Cristo, transformado em todos os sentidos. Em que nós, aqui, ó Pai, neste bairro, possamos resplandecer a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Cristo seja visto aqui neste bairro, e não somente aqui, mas através de nós até os confins da terra. Pois Jesus Cristo disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que nós sejamos reconhecidos, então, como um povo santo, um povo transformado por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós rogamos isto no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.